Meu nome é Carolina, vou falar um pouco sobre cidadania e democracia em relação ao voto no país. Para conquistarmos o direito ao voto, pessoas lutaram para isso. Exemplo, o movimento Diretas Já, que com a redemocratização do país, o fim do regime militar, a nova república veio com grandes mudanças importantes. Em 1985, restituiu o direito ao voto direto ao presidente da República, otorgou o direito ao voto aos maiores de 16 anos e os analfabetos passaram a votar. A Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, efetivou direitos e garantias que consolidou o regime democrático no país. Foi um importante avanço para o país, foi um importante avanço que a nação deu. Mas como definir democracia e cidadania? Posso definir como regime de governo em que o povo exerce a sua soberania, ou seja, participa como cidadão das decisões do Estado de forma direta ou indiretamente, exemplificado na Constituição, no artigo 1º, parágrafo único que eu vou ler para vocês. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nessa Constituição. Assim, o voto é um dos importantes instrumentos de mudança política e social, pois através dele podemos escolher quem vai governar nossas vidas. Nós, como cidadãos, temos que ter o voto consciente, visto que só podemos lutar por um país melhor, só podemos cobrar por um país melhor se fizermos o nosso papel de forma consciente, com responsabilidade e discernimento, com escolhas fundamentadas a partir de um estudo crítico dos candidatos que colocam seus nomes à disposição popular. Mas como faríamos essa análise crítica dos candidatos? Analisando o contexto histórico, suas propostas e analisando a ficha limpa. E também temos um recurso fantástico que é a liberdade de imprensa, exercida por meio das telecomunicações e etc. Que através deles, eles exercem um trabalho excelente de analisar os candidatos. Eu vou citar uma frase de Abraham Lincoln, que diz: a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Assim, não podemos viabilizar representantes corruptos em cargos públicos, que visem somente o enriquecimento ilícito. Pois, devemos lembrar que a entrada deles ao poder, a porta de entrada deles ao poder somos nós. Então, com isso, podemos ser corrompidos por falsas promessas, pois a maior arma e mais poderosa e eficiente arma que a democracia nos colocou à disposição é o voto. É escolher o futuro do nosso país, da nossa geração futura. Temos que usar com a maior consciência possível. Esse foi um pouco sobre cidadania e democracia que eu pude falar para vocês. Espero ter gostado. Agradeço. Muito bem, pessoal. Sou o Gladstone Tintim, eu vou dar continuidade ao assunto, né? E eu vou falar para vocês sobre o processo eleitoral no Brasil. Como que funciona o processo eleitoral no nosso país? Funciona da seguinte forma: nós temos uma série de conjuntos esses que são formados para designar, né, a escolha de representantes. Tais esses que serão representantes para administrar
as demais esferas do nosso país. O nosso atual sistema ele é regido pela Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Magna, a nossa superior, a quem devemos seguir. Em seguida da nossa Constituição Federal, nós temos também outro responsável por editar, regir, criar, é o Código Eleitoral Brasileiro, de 1932, que estabelece conjunto de normas e disposições na qual regulamentam as eleições para quem concorre a cargo político, né? Como também, da mesma forma, assegura o direito à democracia, né? Como também, nesse conjunto, nós temos também competências máximas em instâncias jurídicas, né? Na qual ela tem o seu papel por julgar casos relacionados ao que tratamos da política, do processo, né? Como temos tribunais regionais espalhados por todo o país. E outro detalhe, desde 1932, quando o primeiro Código Eleitoral Brasileiro entrou em vigor, esse processo ele vem tendo algumas modificações ao longo do tempo, né? Como nós já temos estudado na história do direito, né? Que dessas mudanças a gente pode observar que algumas coisas foram atribuídas ao longo do tempo, porque nem tudo era aceito da forma que é hoje, atualmente, certo? Através do voto, nós somos responsáveis por eleger vereadores, prefeitos, né? Na quais estes são responsáveis para gerir, para administrar a administração pública em âmbito de cidade, né? Nas demais, nós temos deputados estaduais, governadores na esfera estadual, senadores, na qual eles serão representantes do estado, né? E os deputados federais fazem lei que representam o povo lá em Brasília, né? E temos o presidente, que ele é responsável pelo executivo. Com a obrigação do voto, você exerce um ato de cidadania, né? E nós sabemos que quando descumprido esse ato, nós também sofremos algumas sanções, como elas, pagamentos de multa e o mais importante, perca de oportunidades e garantias. Porque o voto, ela te dá uma garantia de escolhermos quem serão nossos representantes, né? E esse meio obrigatório, ele fica sujeito, destinadamente, aos maiores de 18 anos e menores de 70. Aos 70 anos, ele se torna facultativo, como também os maiores de 16 anos de idade, né? E também analfabetos. Como nós sabemos, o processo eleitoral, como eu já citei, que ele vem sofrendo algumas alterações ao decorrer da história, o Código Eleitoral ele trouxe uma série de mudanças, na qual elas, no decorrer, a mulher passou a ter espaço democrático, anteriormente não tinha, né? Assim como as escravas, os negros e bem mais à frente os analfabetos passaram a ser aceitos ao longo do tempo, né? O TSE foi responsável como objetivo de ver a necessidade de acompanhar a evolução da sociedade. Já não mais confiavam nos meios antigos de depositar-se a justiça eleitoral, né? Como nós sabemos, o TSE ela fica destinada a fazer a contagem, ela fica destinada a organizar as eleições, a fornecer as urnas eletrônicas, ela fica responsável por apuração dos votos,
e assim como reger patrimônios, né? Patrimônios esses que ficam destinados à apuração dos votos. Bom dia, me chamo Kleber. Darei continuidade à apresentação do trabalho sobre cidadania e a importância do voto e falarei mais precisamente sobre a importância da responsabilidade política, de forma geral. Então, os políticos, ao serem eleitos pela população, quase sempre após a posse, iniciam uma fase de cometimento de erros e falhas, de forma geral, que acabam terminando em desânimo e arrependimentos de nós, eleitores. Contudo, esse cidadão atual está tendo mais consciência de que não existirão as mudanças que a sociedade requer fora do meio político. Hoje em dia, a política está tendo bem mais atuação da sociedade, onde a acompanha e a critica diariamente. Por isso é comum ouvirmos diversas pessoas em rodas, de amigos, seja o que for, que odeiam política ou têm raiva de políticos. É notório que o cidadão já está exausto, exaurido, de forma geral, e decepcionado com a política a cada noticiário nefasto envolvendo o caso. E quando o cidadão fiscaliza e acompanha as ações do político eleito, no qual confiou o seu voto, surge aquela esperança de transformação satisfatória para todos nós. E a sociedade tem que entender que os políticos são representantes do povo e que cada voto representa a vontade do que realmente queremos para um país ou determinada localidade. A qualidade política depende muito de quem colocamos como representantes do povo. Por isso, alguns dos requisitos básicos que merecem atenção antes, durante e principalmente após as eleições são os valores que o político eleito representa e as propostas por ele defendidas, sem contar de inúmeros outros fatores também. Ultimamente, muitos políticos andam contrários a valores éticos e morais que são fundamentais para os bons costumes e as boas práticas em sociedade. E estar na defesa da honesta e legítima política, que não pode ser confundido com a defesa dos políticos ou de seus mandatos, quando não estão direcionados para o bem da sociedade. Representa estarmos ativos e atentos para retirar da política aqueles que se utilizam da posição e do dinheiro público como se fosse extensão da sua própria vida pessoal. E com as notícias de desemprego, miséria, corrupção, violência, dano ao patrimônio público e agora com a situação atual da pandemia, não nos parece fazer muito sentido quando vamos tratar de política como instrumento capaz de transformar as nossas vidas para algo melhor. Mas são justamente esses momentos que nos resta uma saída para a sociedade, que seria participar mais ativamente do universo da política, exigindo daqueles que forem eleitos maior transparência, eficiência, zelo, ética com a coisa pública, respeito às diferenças e a defesa da boa política, que seja voltada para atender as demais e os anseios de toda a sociedade. E finalizando a nossa apresentação, o voto tem um papel fundamental no exercício da cidadania, nos permitindo entender a importância da relação cidadão e política, onde o indivíduo deve ter a consciência de sua relevância no processo de escolha de seus governantes, seja ele quem for. O dever de participação política é necessário para que haja um mínimo de fiscalização na ordem. É o exercício da igualdade e liberdade, digamos assim. A participação política se faz obrigatória no momento em que o número de indivíduos participativos
deve ser a maioria para que se aproxime de normas justas, conforme a vontade comum. A conquista da participação na política foi uma conquista da sociedade como um todo. Por este motivo, é dever de todos a participação para o exercício da cidadania, com a finalidade de manter todo esse equilíbrio da ordem social, repudiando a corrupção, que só atrapalha todo o processo democrático.